Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Uma alegria muito grande estar novamente por esse canal, conversando sobre o Evangelho de Jesus. Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, trazendo paz e harmonia, tranquilidade para o nosso interior. Vamos rogar a Deus que nos abençoe nesse instante, rogar a assistência dos bons espíritos, para que esses momentos de reflexão sejam um refrigério para a nossa alma e que possamos aprender todos os ensinamentos deste momento. Que Jesus esteja derramando chuva de bênçãos sobre todos os lares, todos os lugares em que nos encontrarmos ao ouvir essas palavras. Que assim seja. Meus queridos, hoje o nosso Evangelho é do capítulo 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, com mensagens de Emmanuel. O nosso tema de hoje é os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Está no capítulo 9, versículo 30 do Evangelho de Lucas. E Emmanuel explica. Várias escolas religiosas defendendo, talvez, determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e incansável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento, no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, Elias, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Interessante, né? Emmanuel pegou um capítulo aqui do Evangelho de Lucas que narra a subida de Jesus ao Monte Tabor. Pouco antes da paixão de Cristo, ele convida 3 discípulos para ir ao Monte Tabor com ele para orar, né? Eles foram Pedro, Tiago e João. Subiram ao monte, Jesus pediu para o acompanhar. Olha só que interessante, né? Jesus convida 3 discípulos para dar sustentação a ele nesse momento da oração no Tabor. Quando Jesus começa a orar, eis que ele se transfigurou, né? É a chamada transfiguração, ou seja, seu rosto se iluminou. Provavelmente apareceu a sua forma perispiritual ali no rosto, houve um fenômeno de transfiguração, o rosto se iluminou bastante e eis que apareceram, né? Eu vou até ler que conta-se que surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, pouco antes de Jesus ser entregue, ele sobe ao Monte Tabor para orar, para se preparar, para buscar forças. E aí aparecem Moisés e Elias.
Os discípulos, ao narrarem isso no Evangelho, eles identificaram quem eram aqueles espíritos. Então, para nós entendermos que os vivos do além vêm se comunicar com os encarnados aqui na Terra, e Emmanuel aponta justamente o fato de que, da teoria negacionista, de que não existem reencarnação, não existem espíritos, ou seja, e de que toda a influenciação espiritual seria atribuída ao demônio, ao Satanás, a uma figura criada na Idade Média, com aquela forma, né, descrita que aterroriza muitas vezes a mente das pessoas. E Emmanuel vem refutar justamente essas teorias, no sentido de que, olha, aqui apareceram dois espíritos para Jesus, os discípulos viram, e eles não descreveram como apareceu um anjo ou apareceu espíritos, eles identificaram as figuras, que eram Moisés e Elias, ou seja, personalidades que já viveram, né, que já encarnaram na Terra e apareceram para Jesus, né, para provar a vida além da morte, e que quando nós desencarnamos, nós apenas nos despojamos desse corpo físico e material e nós conservamos a nossa individualidade como espírito. Existia até algumas teorias antigas dizendo que nós fazemos parte do todo e quando nós desencarnamos, nós somos uma partícula que voltaria para o todo, para um uno universo, e perderíamos a identidade ou a forma. Então não é verdadeiro. Nós somos sim partículas de um todo, nós somos filhos de Deus, espíritos, centelhas divinas, criados por Deus, mas que nós vamos construindo a nossa individualidade com as encarnações, né? Então, nós somos espíritos, centelhas divinas, imateriais, que nós ingressamos na matéria justamente para que, através dessa experiência do contato com a matéria, nós possamos desenvolver as nossas faculdades, as nossas habilidades, desenvolver primeiro instintos, depois a razão e depois até chegarmos, né, como diria Emmanuel, do átomo ao anjo. Então essa trajetória nossa é feita em diversas encarnações, diversas oportunidades, nós tomamos um novo corpo para vivenciar as nossas experiências aqui na Terra. E essa ideia de reencarnação, de viver várias vidas, ela não veio com o Espiritismo, com Kardec. Algumas filosofias orientais antigas, os Vedas, eles já traziam a ideia de reencarnação. Os egípcios já traziam a ideia de reencarnação, mas não tinham noção de como seria. Tanto que eles guardavam, eles mumificavam os corpos, né? Achando que voltaria no mesmo corpo. E o próprio Velho Testamento está repleto de passagens em que demonstram o contato com o plano espiritual, né? Anotamos aqui, por exemplo, no Velho Testamento, Saul consulta o espírito de Samuel na gruta de Endor, né? Então a Bíblia narra que Saul foi consultar o espírito de Samuel, ou seja, Samuel, que tinha reencarnado, apareceu para Saul e foi conversar com ele e dar conselhos. Isso está na Bíblia. O livro de Jó, por exemplo, Jó tem uma passagem que ele diz assim: o homem quando está morto vive sempre. O homem quando está morto vive sempre. Acabando os dias da minha existência na terra, esperarei, porquanto a ela voltarei. Né? Então, várias passagens, várias aparições, né? Muitas vezes, por exemplo, o anjo da Anunciação era um espírito que veio falar com Maria, né? E vários outros personagens vieram depois. Jesus também, quando perguntam sobre João Batista, ele diz assim: ele é Elias, reencarnado.
João Batista é Elias. Jesus afirmou isso. Então não há dúvidas de que nós continuamos a viver como espíritos depois do desencarne. Então nós, no além, nós não somos mortos, nós somos vivos, né? A vida é eterna. Tanto que a questão 150 do Livro dos Espíritos, quando perguntam a alma conserva a sua individualidade, a questão 150, eles respondem sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então aqui parece muito óbvio que nós conservamos a nossa individualidade depois do desencarne. Então, é fato que quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo a mesma essência, a mesma pessoa. O nosso campo mental é o mesmo, nosso campo espiritual, nós só não temos o corpo, né? Mas conservamos as nossas virtudes e os nossos defeitos, iguaizinhos como nós estamos aqui. Então, quem desencarna não vira anjo, não vira santo, não há... A progressão do espírito é lenta e é feita através das diversas encarnações. Temos espíritos elevados encarnados na Terra? Com certeza sim, com certeza. Muitas vezes silenciosos, fazendo o bem, fazendo o seu papel aqui na Terra. E por que não aparecem esses espíritos, né? Porque o bem é silencioso, o mal é espalhafatoso. Então as notícias más sempre aparecem mais, né? Por quê? Porque nós focamos nelas, nós gostamos. É incrível, né? Como a gente ainda está ligado muito nessas questões. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos esse corpo, conservamos o nosso perispírito, que é um corpo espiritual. Paulo menciona ele nas suas diversas epístolas, né? Menciona o corpo espiritual, o corpo sutil, que ele sobrevive após a morte e ainda é morada do espírito, até que nós consigamos nos tornar espíritos puros, olha só, e não precisarmos mais reencarnar. Mas esse intercâmbio entre os vivos e os mortos, entre os vivos na Terra e os vivos do outro lado, sempre existiu, né? Tanto é que Jesus expulsava os espíritos, né, obsessores. A Bíblia também relata, o Novo Testamento relata várias vezes as pessoas obsidiadas. Meu filho cai no fogo, ora cai no fogo, ora cai na água. Epiléticos, enfim, que Jesus fazia essas curas, afastava essas entidades e dizia, vais e não peques mais, não é? Então esses fenômenos sempre existiram. A vida depois da morte é descrita com bastante detalhes, né? Nos livros espíritas, na codificação, livro Céu e Inferno. Uma dica para quem tem a vontade de conhecer as diversas formas de desencarne, como o espírito acorda do outro lado, quais as sensações que ele tem, porque ele continua tendo sensações, porque ele tem ainda o corpo sutil, né? Então, ele continua tendo diversas sensações. Por quê? A noção de céu e inferno, ela não é geográfica, né? Foi criada essa simbologia de céu e inferno, mas na verdade, céu e inferno são estados de consciência. Eu posso estar no céu aqui mesmo encarnado na Terra, levando uma vida de paz, cultivando a paz, cultivando as orações, o bom proceder, enfrentando com fé e esperança as dificuldades que vêm, estudando, aplicando esse estudo que nós temos na casa espírita, na nossa vida diária, né? Então podemos estar num céu aqui. Ao contrário, dependendo do nosso estado mental, dos nossos pensamentos, o que a gente está se ligando, o que a gente está ouvindo, o que a gente está trazendo para o nosso interior, em termos de
informação, notícia, imagem, não é? O que nós estamos cultivando? E já tem vários estudos, antigamente se falava muito da televisão, mas hoje das redes sociais, né? Tem de tudo, gente. Né? É como um mercado, tem de tudo. Agora, o que nós estamos escolhendo nessas redes sociais? O que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa e do nosso templo íntimo, do nosso corpo, da nossa mente? Quais são os pensamentos, o direcionamento que a nossa mente está tomando? Né? E a partir daí, da criação dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, é que nós vamos criando o ambiente em que nós vivemos. Lembramos de Jesus, que ele ia em qualquer lugar, ele ia nos prostíbulos, ele ia ele tinha contato com as pessoas desequilibradas de má vida, ele ia no vale dos doentes, ele ia em qualquer lugar, mas ele se mantinha com a sua vibração, com o seu pensamento. Então nós podemos ir em qualquer lugar? Podemos, desde que nós estejamos com o pensamento firme, com o nosso equilíbrio, podemos ir em qualquer lugar. O pensamento é que manda tudo. Nós atraímos e repelimos situações, pessoas, pelo pensamento. Né? O pensamento é criação. Então tudo que a gente cria no pensamento, se a gente começa com um pensamento constante, né? Naquela ideoplastia, né? Um pensamento só, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, a gente acaba atraindo a doença. Né? Então, assim, precisamos cuidar muito bem desse pensamento, para que para que a gente não atraia coisas indevidas que vão perturbar o nosso ambiente íntimo aqui dentro e o nosso ambiente onde nós convivemos. E quando nessa passagem os 3 discípulos viram e ficaram admirados com a presença de Moisés e de Elias junto a Jesus, né? Ainda diz que foi ouvida uma voz: este é meu filho escolhido, o escolhido, ouçam-no. Né? Então, mais um fenômeno aí espírita nessa passagem bíblica. E eles guardaram essa informação só para eles, depois que eles falaram. Então, eles não espalharam. Agora, vamos imaginar, há mais de 2000 anos atrás, esses apóstolos, esses discípulos presenciando esse fenômeno. E assim, ficaram espantados, admirados. Como é que se explica isso, né? Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente consegue ter uma ideia, muitas vezes vaga, né? De como se processa esses fenômenos das aparições, mas imagina esses 3 discípulos lá, vendo Jesus transfigurar, e aparece numa nuvem Moisés e Elias. Olha que coisa! Foi uma materialização desses espíritos. Eles se materializaram porque os 3 discípulos viram com os olhos físicos. Então, mais um fenômeno para nos lembrar que a vida continua sempre. Então, se você perdeu um ente querido, um amigo, se você sente saudades de um ente querido, pensem nele com alegria, lembrando dos momentos bons, e tendo na sua mente que esse prazo de separação é somente um intervalo, que nós vamos nos reencontrar com os nossos entes queridos, porque a vida não cessa com a morte. Essa é uma das melhores notícias que Jesus veio nos trazer, né? Com a sua paixão. A vida permanece e nós conservamos a nossa individualidade mesmo depois do desencarne. Então, que possamos valorizar a nossa encarnação aqui, valorizar a nossa vida, valorizar cada segundo, cada minuto dessa vida que foi nos concedida, para aproveitar ao máximo, para que quando nós passarmos para o outro lado da vida, como vivos, possamos ter a sensação de que missão cumprida, ou se não,
cumprida na maior parte do tempo. Porque imagine se nós chegássemos para Jesus agora, desencarnarmos e chegarmos e Jesus nos olhar e a gente perguntar assim, e aí, como é que eu me saí? O que será que Jesus responderia? Vamos pensar? Que Jesus nos abençoe, que nos dê uma semana de bastante alegria, de bastante vida e vida plena.